Graça e paz, família. Será que eu sou a única pessoa que fala com o Espírito Santo sobre absolutamente tudo? Deixa eu dar um exemplo. Hoje de manhã, eu já tinha na mente o que eu queria usar à igreja. É domingo, o dia que eu estou a gravar esse vídeo. E, no entanto, a saia que eu queria usar, eu não conseguia encontrar. Eu sabia que eu via aquela saia no meu armário. Procurei, nada. Vi que já estava a ficar tarde, então disse, deixa eu vestir uma outra coisa. Mas antes disso, fiz uma oração rápida. Espírito Santo, por favor, ajuda-me a encontrar essa saia. Voltei a procurar, nada. Aí um pouco triste, porque eu queria muito usar aquela saia, tirei uma outra opção. Enquanto eu vestia essa outra opção, continuei a falar com o Espírito Santo. Eu disse, Espírito Santo, eu sei que a culpa é minha por ser desorganizada e não saber onde está a saia, por acordar tarde e já estar atrasada, mas eu queria muito mesmo usar essa saia. Enquanto eu falava isso, eu volto a olhar para o armário e para o guarda-roupa. E de repente eu vi a saia à minha frente. E eu pensei, não é possível, porque eu passei por esse cabide tantas vezes, mas eu não vi a saia aí. Mas pronto, super alegre, saltei, agradeci ao Espírito Santo e lá tirei a saia e preparei-me para a igreja. Aquele momento tão simples e provavelmente banal para certas pessoas, ele é composto de como o meu dia é com o Espírito Santo. Onde eu incluo o Espírito Santo em todas as coisas, grandes e pequenas. Porque eu sei que eu tenho um Deus que se preocupa comigo. Eu sei que eu tenho um Deus que se importa com todos os detalhes da minha vida. E o que é importante para mim é importante para Ele. Eu digo sempre que eu me considero uma filhinha do papai, porque eu sei o pai que eu tenho. Eu tenho um pai que diz que eu sou a menina dos seus olhos e eu acredito nisso. No entanto, enquanto eu vestia, eu parei e pensei. Eu passei pelo cabide onde estava a saia pelo menos umas 3 vezes. Tinha a saia e tinha uma outra peça de roupa e por alguma razão eu não conseguia enxergar a saia. De repente, depois de falar com o Espírito Santo, voltei a olhar para o mesmo sítio, mas é como se ele tivesse aberto os meus olhos e eu consegui ver algo que estava aí e eu não conseguia ver, não conseguia enxergar. E claro que o Espírito Santo usou aquele momento para começar a ministrar para mim e é por isso que eu estou a fazer esse vídeo. Você já parou para pensar quantas vezes é que existem situações que estão aí bem claras para o Espírito Santo, mas nós não conseguimos enxergar? Não enxergamos a verdade das coisas, não enxergamos o que está oculto, não enxergamos o aspecto espiritual do que está a acontecer. E porque nós não pedimos ajuda ao Senhor, porque nós não incluímos o Senhor naquela situação, nós não conseguimos enxergar e o Senhor não consegue nos mostrar. Através de um ato tão simples, eu fui lembrada mais uma vez que em todas as coisas devemos incluir o Senhor. Imagina quantas decisões importantes tu estás a fazer sem pedir auxílio ao Espírito Santo. E imagina quantos componentes dentro dessa decisão importante tu não consegues enxergar. Imagina quantas decisões importantes tu já tomaste e tomaste a decisão errada. E depois te paraste e pensaste, depois dessa situação ser revelada, paraste e pensaste, se eu esperasse um bocadinho mais, se eu soubesse que afinal estava a acontecer isso, se eu soubesse que havia uma outra razão, quantas vezes nós já falamos o se eu soubesse? Não há como nós sabermos tudo, mas é por isso que nós temos alguém que sabe tudo, alguém que é literalmente onisciente, alguém que tem todo o conhecimento e toda a sabedoria do passado, do presente e do futuro. E é a Ele que nós devemos levar todas as coisas. Tens que ter uma conversa importante, fala com Ele. Queres aceitar uma nova proposta de trabalho, fala com Ele. Queres saber se deves namorar ou casar com alguém? Queres saber se essa pessoa que quer ser tua amiga deves confiar ou não? Tens que ter uma conversa com uma sogra ou com um sogro. Das coisas mais pequenas até as coisas maiores. Leva para Ele, inclui-lo, leva tempo de ouvir dele. Se mais pessoas fizerem isso, nós vamos ficar menos tempo a falar, se eu soubesse. E vamos ficar mais tempo a falar, graças a Deus. Assim como eu fiz essa manhã, quando encontrei a saia e disse, graças a Deus, Senhor, obrigado por me ajudar a enxergar melhor. Imagina o quão melhor as nossas vidas serão se nós pararmos de querer tomar decisões sozinhos e começarmos a nos apoiar naquele que tem acesso a todas as coisas. E melhor do que isso, Ele quer nos dar esse acesso também, através do seu Espírito, que é o Espírito Santo. Amém? Espero que esse vídeo ajudou alguém. Fica com Deus. E é esta saia.